Olá, seguidores, leitores e ouvintes. Eu sou o Gabriel da Mota, repórter do Grupo Liberal, e hoje nós vamos conversar com Alexandre Ferreira, que é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual e Inovação da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Seção Pará. Nós vamos falar sobre os desafios de se proteger os direitos autorais de obras digitais na era da inteligência artificial. Alexandre, primeiramente, seja bem-vindo e muito obrigado pelo aceite em participar aqui conosco. Bem, Gabriel, eu que agradeço a oportunidade, quero parabenizar pela iniciativa do tema, um tema bastante relevante e atual, né, e preocupante nos dias de hoje, e saudar a todos, né, que estão nos acompanhando. Espero contribuir também com um pouquinho da prática que eu tenho, né, na advocacia, militando na área de propriedade intelectual, e também do aspecto acadêmico, né, que recentemente eu obtive o título de mestre em propriedade intelectual, então eu espero que essa conversa seja bastante produtiva. Bacana, Alexandre. Então vamos começar. Queria começar com uma pergunta bem direta, bem simples. O que são direitos autorais, né? Como definir esse termo? E quais são os limites para o uso das obras que são protegidas por direitos autorais? Bem, Gabriel, os direitos autorais, né, eles fazem parte de um conjunto de direitos de propriedade, né, estabelecidos na Constituição Federal, que estão atrelados a um conjunto maior que se chama propriedade intelectual. Tá? Os direitos autorais, eles são rotulados por uma lei 9610, tá? É uma lei brasileira que já vigora há bastante tempo, e lá eles estabelecem, então, principalmente a ligação humana, tá? Naquela construção de obras intelectuais protegidas por criações do próprio espírito humano, ou seja, são as manifestações da criação humana corporificadas através de poemas, né, através de uma imagem, de uma fotografia, de uma música. Tá? Então, as balizas legais elas estão estabelecidas nessa lei 96/10 de 98. Entendi. Como a gente vai falar sobre direitos autorais na era da inteligência artificial, eu também queria lhe perguntar se a legislação brasileira já diz alguma coisa sobre o uso da inteligência artificial e a relação disso com os direitos autorais. Existe alguma regulamentação sobre o tema? Na própria década de 98, o Brasil, observando os movimentos já da inovação, né, editou uma lei, que é a 9609, que trata já da questão dos softwares. Né? Então, muito embora os softwares também estejam alcançados pela lei do direito autoral, né, eles são a produção de um programa de computador, de um aplicativo, de um software de maneira geral, eles são propriedades intelectuais protegidos por lei de direito autoral. Então, o legislador brasileiro preferiu editar uma norma específica, né, e até um pouco mais além do que a própria norma geral do direito autoral, definindo ali a divisão, né, inclusive patrimonial daqueles direitos, então, inerentes à atividade humana que poderiam ser exercidas pela pessoa jurídica, né? Então, é muito importante perceber que, muito embora nós estejamos falando de um software, a inteligência artificial ela é um software, né, desenvolvido por uma pessoa, né, é bom que se diga isso, ela também está alcançada por essa legislação de 98, mas que não tratava ainda da inteligência artificial, né? É muito importante a gente perceber que o software, né, é um conjunto de informações de base de dados que te dá um conteúdo determinado. Já a inteligência artificial, ela também é um conjunto de informações que te dá informações indeterminadas, não aleatórias, mas indeterminadas, exatamente porque ela tem essa capacidade de, a partir do conhecimento repassado por um humano, né, esse é o nível da inteligência artificial atual, ela pode te dar um conteúdo exclusivo, né, ou inédito, mas que precisa da participação do ser humano. Então, a resposta para a tua pergunta é: o Brasil ainda não tem uma legislação definida que trate da questão da inteligência artificial sob o ponto de vista tanto dos questionamentos, né, da legalidade para a sua utilização, seja no âmbito da evolução de grandes
cálculos matemáticos que podem chegar aí a resoluções que o homem poderia levar algumas décadas para chegar à conclusão, né, e resultar em armamentos complicados, né, para serem utilizados de formas aleatórias, ou até mesmo situações envolvendo armas químicas. Né? Então, essa regulação hoje é que é a grande preocupação, né, sob esse ponto de vista da ordem do marco legal. Existem 2 projetos, Gabriel, que estão tramitando no Congresso Nacional. Tá? É o projeto 21 de 2020, que trata do marco legal para o uso da inteligência artificial, e o projeto 759 de 2023, é bem recente, que regula o sistema da inteligência artificial no Brasil. Né? Esses projetos eles ainda estão caminhando, né? E eles provavelmente vão definir ali a utilização dessa inteligência artificial, tanto sob o ponto de vista da entrega de resultados, quanto sob o ponto de vista de como esta inteligência artificial chega alimentada a partir de conhecimentos de terceiros. Existe algum prazo para que esses projetos entrem em vigor, por exemplo? Olha, o mais antigo, que é o 2120, a última movimentação foi em 2021. Né? Então, assim, as casas legislativas, elas têm ali a sua tramitação interna de prioridade, né? E aí depende muito dos acertos políticos que ali envolvem aquelas questões. Nós não podemos esquecer que grande parte da produção da inteligência artificial atende mecanismos comerciais, sobretudo, né? Entendi. Alexandre, agora eu queria falar um pouco sobre o ambiente digital, mais precisamente a internet, né? A gente sabe que ele é um espaço onde as pessoas produtoras de conteúdo, por exemplo, elas podem colocar suas obras ali e conseguir uma grande visibilidade, né? Conseguir uma comunidade de fãs, de clientes, enfim, esse seria um ponto positivo. Mas um ponto negativo seria a dificuldade de controlar a reprodução dessas obras, né? As pessoas podem compartilhar vídeos, imagens, fazer prints, enfim. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quais seriam os desafios e também as estratégias para se preservar os direitos autorais na internet? Perfeito, é uma pergunta excelente, Gabriel. A gente tem que perceber inicialmente que quando a gente recorre aos recursos disponíveis na internet, né, e agora com mais força ainda a inteligência artificial, a gente tem que fazer um exercício que poucas pessoas fazem, que é ler os termos de uso. Tá? Só para você ter uma ideia, por exemplo, o ChatGPT, ele faz uma concessão da produção intelectual que você produz a partir com ele. Né? Então, é importante que você tenha isso em mente, diferentemente do Bing, né, que tem ali, opera a Microsoft, que ele veda, né, a utilização para fins comerciais de toda aquela produção que você está realizando. Né? E aí aquelas grandes ferramentas agora, principalmente com a imagem, né, e vídeos, né, tem aquela situação bem marcante do uso da Elis Regina, né, naquele comercial, foi bastante polêmico a utilização, né, o que a gente chama de ressurreição digital, né, utilizando a imagem, a voz, né, daquela pessoa que estava ali ao lado da filha. Mas é muito importante, volto a frisar, que você tenha a cautela de observar esses termos de uso, porque, muito embora o próprio ChatGPT possibilite a autorização, né, ele já compartilha a autorização do uso com o usuário que está ali, ele também garante ali que aquilo pode ser replicado para um terceiro. E aí você imagina só, né, a confusão que isso pode gerar. Então, aqueles que produzem conteúdo na internet, que usam as plataformas digitais, sobretudo aquelas de inteligência artificial, é sempre bom se acautelar dos termos de uso, né? As próprias imagens, tem imagens que são disponíveis ali, porque quando você tem uma autorização da plataforma e utiliza aquela imagem, a responsabilidade aí é da plataforma que colocou disponível. Tá? Mas a partir do momento em que eu vou dar o aceite naquele termo de uso e eu concordo sem ler que, por exemplo, está vedado o uso para fins comerciais, eventualmente eu posso ter um problema de responsabilização pelo uso indevido daquele mecanismo.
Então, tem que ter essa cautela, né, porque as pessoas acreditam que não dá em nada, né, a internet é um campo sem lei, e, na verdade, nós temos legislações, né, é muito importante que os usuários eles percebam que, muito embora nós não tenhamos legislação específica, mas há instrumentos jurídicos que podem ser usados, tá, para se adequar àquele caso concreto, né, e ali, então, trazer uma responsabilização pelo uso indevido de uma propriedade, que é a propriedade resultante das criações humanas, né? Então, isso seria mais ou menos a orientação principal. E essa questão dos termos de uso, ela vale também para as redes sociais, não é isso? Da feita que a gente publica nossos próprios conteúdos, a gente já assinou, já aceitou alguns termos, não é? Então, esse cuidado, ele é bastante geral, né? Não só com a inteligência artificial, mas também com as redes sociais. Sim, verdade. Até porque, Gabriel, as criações humanas, no momento em que elas são corporificadas, né, então eu fiz um texto, né, e eu publiquei esse texto, a partir do momento em que eu tiver um registro de anterioridade, né, eu marco, então, a minha criação. Então, se eu tiver um mecanismo que me garanta comprovar a anterioridade, que é o que a lei exige que você tenha ali os seus direitos de propriedade garantida a partir da sua criação, é com registro. Então, nada melhor do que eu faça um registro oficial, tá? Desta minha criação, e aí existem vários meios, né? Vários mecanismos, na Escola de Belas Artes, na Biblioteca Nacional, nos registros de softwares através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Existem vários mecanismos que você pode ali marcar esta anterioridade, garantir a criação, né, para que depois uma segunda pessoa que coloque ali naquele conteúdo algo que você criou, você tem um registro oficial para então recorrer ao judiciário e buscar as devidas indenizações, né? Em alguns casos até busca e apreensão de obras literárias, né? Retirada de conteúdos musicais das redes da rede mundial de computadores. Entendi. E aí, aproveitando um pouco do que você já falou, e já nos encaminhando para o final, eu queria lhe perguntar o que fazer quando você percebe que um direito autoral seu foi violado na internet. Certo, Gabriel. É muito importante que você tenha um acompanhamento, uma orientação de um profissional habilitado, né? Porque envolve vários institutos jurídicos e às vezes eles não são percebíveis para aquele que se destina o seu cotidiano na criação das suas obras artísticas, né? Então é muito importante que você recorra, principalmente, né, algumas instituições que já trabalham com essa questão de direito autoral. A OAB, né, é uma grande contribuinte dessa orientação, né, dessas questões de direito, de violação de direitos autorais, assim como as associações, são 7 associações no Brasil também que tratam da questão musical, né, porque o direito autoral ele tem vários nichos, né, então é muito importante que você observe esses movimentos de grupos, né, que trabalhem ali aquela questão de orientação, né. A própria internet hoje dispõe de várias orientações ali disponíveis em vídeos, né, em documentos importantes. E, por fim, ler a própria legislação ali para ter uma noção básica do que de fato você está criando, né. Ela não tem uma linguagem tão complexa, mas ali aquele conjunto mínimo de informações ela é possível fazendo uma boa leitura. Mas é importante que você tenha o acompanhamento de um profissional, porque às vezes determinadas situações, né, precisa de uma interpretação de um profissional para que você ali tenha garantido o seu direito. Entendi. E quando se trata de uma pessoa física e jurídica, existem diferenças nesses procedimentos? Assim, a grosso modo, né? Sim, sim, Gabriel, muito importante a tua pergunta, esclarecedora, inclusive, de uma dúvida que é frequente, tá? Nas pessoas que vêm querer saber desses direitos, né? É possível que você tenha a titularidade, que é aquele que vai exercer a parte comercial da criação, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, tá? Então, vamos supor, eu contratei um programador,
esse programador vai desenvolver um software para mim, eu sou para minha empresa, e como é que vai ficar? Quem é o direito? De quem é o direito? Né? Ora, a legislação, então, ela separa o autor, que é aquele que criou, que é o programador, e o titular do direito, que é aquele que vai explorar comercialmente. Tá? Então, normalmente, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Você pode ser o próprio autor e o titular do direito. Né? Então, ao autor cabe o que a gente chama de direito moral, que ele é imprescritível, ou seja, ele não acaba nunca, né? E tem a titularidade, ou seja, o uso comercial daquela tua criação, que para a regra geral dos direitos autorais são de 70 anos após o primeiro ano do falecimento, e para o software, 50 anos após o registro. Tá? Então, é muito importante essa tua pergunta, muito esclarecedora, inclusive, é comum isso. Tá certo. Então, Alexandre, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Gabriel, mais uma vez a oportunidade, agradecer ao Liberal, agradecer a você pelo convite e dizer que a gente está sempre à disposição, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, está sempre disposta e disponível para a gente tratar de questões ligadas à propriedade intelectual. Muito obrigado e um abraço a todos que estão nos assistindo. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência. Acesse oliberal.com e as nossas redes sociais para ver outros conteúdos.